pessoal que é contra o despertar da humanidade usa a humanidade como alimento. E a pergunta basicamente é a seguinte: o que é a oposição? Quem são essas pessoas? A gente tem que pensar como consciências. Temos humanos encarnados, nós aqui, que temos um partido a favor do despertar, ou contra o despertar, ou neutro, ou se você não sabe onde você está, você é alimento. Pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Santos aqui, Canal Educação Consciencial. Pessoal, tudo bem? Fábio Santos aqui com vocês, canal Educação Consciencial, para mais uma rapidinha, né? Rapidinha são aqueles vídeos em que eu falo sobre um ou mais assuntos em até 15 minutos. Aqueles vídeos mais breves, né? Que a gente fala sobre os assuntos que vocês enviam nas perguntas, né? Baseado nas perguntas que vocês mandam para o info@fabsantos.com, info@fabsantos.com. E essa rapidinha, agora que já estamos entrando aqui na primavera canadense, ainda com um pouco de frio, mas já podemos fazer as rapidinhas aqui ao ar livre, não é verdade? Eu estou aqui numa das marinhas do Lago Ontário. Vocês estão vendo aí um breve sinalizador, aí, como um farol da entrada da marinha, aqui no Lago Ontário, que banha Toronto, entre outras cidades, né? Para conversar com vocês hoje, gente, para responder uma pergunta que a gente já vem conversando, claro, aqui no canal, nos mais de 400 vídeos gratuitos que a gente possui aqui no YouTube e no Facebook, mas de repente precisa de uma recapitulação, digamos assim, né? Uma remodelada, ou então falar de uma forma diferente, né? Com outro enfoque. E a pergunta basicamente é a seguinte: o que é a oposição? Eu sempre estou falando nos vídeos, né? Porque a oposição está fazendo isso, a oposição está fazendo aquilo, né? Mas o que é essa oposição? A oposição que eu falo é a oposição ao despertar da humanidade. Então vamos lá. Dentro do conceito da educação consciencial, não existe bem ou mal. Para existir bem ou mal, precisa de um juiz. Quem está julgando que algo é bom? Quem está julgando que algo é ruim? O que é bom para mim pode ser ruim para você. O que é bom para você pode ser ruim para mim. Portanto, não há o conceito de bom ou ruim, bem ou mal, quando se tem uma consciência expandida além da experiência terrestre, tá? Então, eu não posso falar que uma turma é boa ou ruim, né? Um grupo é bom ou ruim, uma raça é bom ou ruim. Eu posso falar dentro da minha perspectiva, que normalmente é míope. Normalmente a nossa perspectiva ela parte através dos nossos pré-conceitos, né? Dos nossos conceitos já enraizados. Então a forma mais justa de classificar basicamente as duas turmas, eu diria 3 turmas no planeta Terra, foi como a turma a favor do despertar da humanidade, ao qual nós estamos incluídos, né? Toda a nossa rede Erelim, os seus parceiros e o trabalho de educação consciencial. Estamos a favor do despertar consciencial da Terra, ou seja, trabalhamos proativamente para que isso aconteça. O segundo grupo que existe, está presente na Terra e fora dela também, é o grupo neutro. É o grupo que não trabalha nem para o despertar consciencial da Terra, né, dos habitantes, nem contra o despertar consciencial da Terra. Eles são neutros, eles não têm lado, tá ok? Eventualmente as suas ações podem favorecer o despertar ou não favorecer o despertar, mas esta não é a intenção. É simplesmente a consequência natural do que eles fazem dentro da agenda deles, que não tem em nenhum momento atividades voltadas para o despertar ou contra o despertar. São somente consequências do que eles fazem aqui, tá? E eu tenho um terceiro grupo, né? Existe um terceiro grupo, que é o que eu chamo de oposição. Oposição ao quê? Ao despertar. Portanto, quando eu falo oposição, eu digo que é o grupo que luta ativamente, que as suas ações são direcionadas contra o despertar consciencial da humanidade. Então, o objetivo deles, né, o objetivo de todos os dias, né, eles acordam e falam assim: o que eu posso fazer hoje para dificultar o despertar da humanidade, né, encarnados e desencarnados. Então, essa é a oposição. Por que oposição?
porque nós estamos do lado do despertar. Provavelmente, quem está contra o despertar quando fala sobre nós, que estamos a favor do despertar, também nos chama de oposição, porque nós estamos opostos a eles. Então esse termo oposição também precisa de um referencial. E o referencial não é bom ou ruim, bem ou mal. São agendas, né? São objetivos. Uma turma, que é a nossa, e os nossos aliados, estão a favor do despertar da humanidade e a nossa oposição, ou seja, a contrapartida, o outro lado, está contra o despertar da humanidade, tá ok? Agora, você pergunta, tá bom, Fábio, então quem são essas pessoas? Então, gente, a gente não pode pensar como pessoas, tá? A gente tem que pensar como consciências. Por quê? Estamos falando de encarnados, então sim, pessoas, tá ok? Estamos falando de desencarnados, tá? Portanto, consciências, ok? Consciências dessas dos desencarnados que já encarnaram na Terra, portanto, consciências humanas desencarnadas e consciências desencarnadas que nunca encarnaram na Terra. Então, veja bem, mais uma vez, temos humanos encarnados, nós aqui, que temos um partido, digamos assim, um partido a favor do despertar, ou contra o despertar, ou neutro, ou se você não sabe onde você está, você é alimento, tá ok? Dos desencarnados, das consciências que não estão na nossa dimensão, nós temos quem já encarnou e pode ter uma posição ou a favor ou contra o despertar, ou pode não ter posição nenhuma e serve como alimento. E consciências que nunca encarnaram na Terra, que são a favor do despertar, são neutras ou são contra o despertar, tá ok? Quando a gente fala de governo oculto, ou seja, quem manda no planeta Terra, e aí a gente precisa mais uma vez entender o que é o planeta Terra, que é um planeta prisão, não tem nada de regeneração, não tem nada de planeta de experienciação. Infelizmente ele já foi, né? Já foi um planeta laboratório, já foi um planeta de experienciação, mas não é mais, há alguns milhares de anos já não é mais, ele é um planeta prisão, governado por consciências da oposição, ou seja, quando eu estou falando oposição, eu estou falando das consciências que são contra o despertar da humanidade. Bom, mas por que essas consciências são contra o despertar da humanidade? Por que elas não querem que a humanidade desperte? Muito bem, vocês viram que agora há pouco eu dei uma explicação aqui, falando que algumas consciências que não sabem se são a favor ou contra o despertar, elas são alimento. Vocês devem ter reparado que eu usei essa expressão, né? Portanto, o pessoal que é contra o despertar da humanidade usa a humanidade como alimento. Quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu faço algumas comparações, né? A Terra como sendo uma granja, né? E muitas vezes as pessoas falam, nossa, esse pessoal da oposição então se alimenta da gente, né? Não fisicamente, gente, energeticamente, tá bom? Energeticamente eles se alimentam sim. Nossa, então eles são ruins, né? Aí eu pergunto, dentro da visão de quem está sendo comido, digamos assim, né, quem está servindo de alimento, sim, é ruim para você, né? Agora eu pergunto, a humanidade é boa ou ruim? Quem está há muito tempo comigo já sabe que eu pergunto sempre isso, né? A humanidade é boa ou ruim? Um minuto aí para sua reflexão. Independente da sua resposta, que provavelmente é não sei, por que você não sabe? Porque temos exemplos e podemos defender a unhas e dentes que a humanidade é boa. E temos outros exemplos, também são muitos, de que podemos defender que a humanidade é pertencente, né? Quem pertence à humanidade são pessoas ruins. E aí depende mais uma vez da perspectiva. Se nós perguntarmos para a vaca, para a galinha, né, se a humanidade é boa, provavelmente ela falará que não. Por quê? Porque nós comemos a vaca, nós comemos a galinha, nós comemos os filhos delas, né? Os ovos que as galinhas botam. Então a comparação que eu faço é a mesma. A oposição não nos vê como consciências boas ou ruins, da mesma forma que nós não vemos uma vaca ou uma galinha como sendo boa ou ruim, nós vemos como alimento. E a oposição tem esse mesmo pensamento. Ela vê a humanidade como alimento, não como boa ou ruim. E qual é o alimento da oposição?
a nossa energia? Sim, mas a energia, que é o ectoplasma, principalmente, né? O ectoplasma, que é essa energia, essa matéria, digamos assim, que está entre o físico e o não físico, que é o alimento da oposição, mas ela precisa ter uma emoção aplicada a isso. E essa emoção não interessa qual seja, não interessa se é uma euforia ou se é uma depressão. Há de ter esta emoção aplicada. Esse nosso sistema límbico, né, esse nosso coquetel de hormônios que nós temos é algo muito único no nosso universo, que é muito estudado. E esse ectoplasma impresso com essas químicas, com essas emoções ao extremo, são banquetes para esses seres, né? Normalmente, a oposição ela gosta de se alimentar de energias mais densas, como o medo, como a angústia, porque são energias extremamente pesadas, como eu disse agora há pouco, densas. Por quê? A maioria da oposição é feita de consciências que foram criadas para se alimentar em energias densas. Foram consciências que populacionam e populacionaram planetas que estavam em criação. Planetas densos com criaturas densas. Por isso eles se alimentam de energias densas. São eles que comandam o planeta hoje. Então, para finalizar, para fechar o conceito, quem é a oposição? A oposição é quem está contra o despertar da humanidade. Encarnados, desencarnados e que nunca encarnaram. Os três tipos, tá ok? Oposição dentro do nosso conceito de oposição, porque estamos a favor do despertar da humanidade. Ou seja, queremos libertar o galinheiro, queremos abrir a granja, a fuga das galinhas, tá ok? E a oposição, obviamente, quem está contra o despertar da humanidade, quer manter o galinheiro do jeito que está, quer manter a granja do jeito que está, porque quer continuar se alimentando. Tá bom, gente? Então, essa foi a Rapidinha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Existem mais vídeos no canal sobre isso, nos meus cursos, meus livros, fiquem à vontade para pesquisar, tá bom? Um beijo, um abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau. Todos os eventos Experience foram criados por mim e pela Karina Greco para reforçar a questão do juntos somos mais fortes. Tem o objetivo de juntar pessoas heterogêneas com opiniões diferentes e conceitos diferentes sobre assuntos distintos no mesmo local, enriquecendo o nosso crescimento espiritual.